Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa segunda aula da matéria de automação industrial. Então, recapitulando nossa aula anterior. Na aula anterior, nós vimos conceitos de automação, o conceito de sistemas, né? Vimos também a diferenciação entre automação e mecanização, são termos que podem ser confundidos, mas são diferentes. Vimos a evolução histórica da automação, desde os primeiros mecanismos automatizados até hoje, a indústria 4.0, né? Vimos também os tipos de sistemas automatizados, vimos vantagens e desvantagens da automação, como também podemos ver termos que são utilizados na automação, onde eu até passei uma atividade para vocês. Hoje nós vamos ver sobre robótica. A palavra robô tem origem atribuída ao escritor tcheco Karel Čapek, que utilizou em seus livros o termo robota. Aí à direita da tela tem uma foto do Karel e do seu livro, né, RUU, Robôs Universais de Rossum, onde ele usou esse termo robota, que significa trabalhador escravo. Em inglês, o termo robota tornou-se robot. Robô é um dispositivo ou grupo de dispositivos eletromecânicos que são capazes de realizar trabalhos de maneira autônoma ou pré-programada, né? Então aí tem alguns exemplos de robôs industriais que são utilizados nessa figura. E a robótica, ela é a ciência que vai estar estudando como esses robôs vão estar atuando, né? Os sistemas robóticos, desde a sua concepção, né, que é a criação, a construção, os elementos, a programação e o uso, a usabilidade deles também no dia a dia. Então a robótica ela vai estar lidando com isso daí. Nas décadas de 1940 e 1950, surgiram tecnologias que permitiram o advento do robô industrial moderno, né? São os tataravós do robôs que nós conhecemos hoje. Então essas tecnologias, quais foram essas tecnologias? Foram o telecomando e o comando numérico. Telecomando, também conhecido como controle remoto. Aqui nós temos exemplos, né, de controles remotos antigos, ó, como eles eram antigamente. E aqui uma máquina que utilizava comando numérico. O telecomando, também conhecido como controle remoto, consistia em controlar um atuador à distância através de conexões elétricas. Hoje, com a evolução da tecnologia, o controle remoto também passou a ser utilizado por meio de conexão wireless. O que é isso? Conexão wireless. Wireless é sem fio, né? Então hoje nós já podemos fazer conexões sem a necessidade de um cabo ali estar transmitindo a informação. Os sistemas remotos começaram seu desenvolvimento a partir da década de 1940, com o objetivo de realizar o manuseio à distância de materiais radioativos. Então veja, existiam materiais radioativos que traziam risco à saúde do ser humano, então foram criados robôs, né, que eles eram conectados remotamente, de uma forma que utilizava cabos, né, e aí por meio desse telecomando, esses robôs manuseavam esse material radioativo. Hoje, o controle remoto é utilizado em diversas áreas da nossa vida, né? Esse controle remoto, seja na industrial, na automobilística, na médica, na residencial. Aqui tem alguns exemplos, né? Do início, quando foi utilizado robôs para manipular materiais radioativos, então coloquei essa imagem trazendo esse exemplo. O telecomando também é muito utilizado na medicina, na área da medicina, onde você pode estar fazendo consultas online, você pode estar operando equipamentos, né? Você pode estar operando equipamentos distante desse equipamento. Aí tem um equipamento de... não é ultrassom, gente, eu esqueci o nome desse equipamento, mas se eu lembrar eu falo aqui, tá? Esqueci. Então aqui a gente tem também carro, né? O carro sendo ligado, você pode estar ligando o carro, você pode estar travando o carro, você pode estar ligando o ar-condicionado do carro por meio do controle remoto, por meio do celular.
né? A casa automatizada, você pode estar regulando a temperatura, ligando as luzes, a televisão, o som, isso tudo por meio de um comando, seja por um celular, por um controle. Então, isso daí é telecomando. Lembrei o nome da máquina, é uma máquina de ressonância magnética. Então, você pode, um técnico de radiologia, ele pode estar operando à distância. Já é possível também, com os avanços hoje, um médico está fazendo microcirurgias à distância. Então, isso é possível por meio do telecomando, esse comando remoto. Outra tecnologia que surgiu, que possibilitou, né, os robôs modernos como nós conhecemos hoje, foi o comando numérico, que é o quê? Consiste basicamente em sistemas que podem ser programados através de uma série de comandos com base numérica. E esse comando numérico, eu acredito que a maioria de vocês já ouviu falar em CNC, que é o comando numérico computadorizado. Então, esse comando numérico é o tataravô do comando numérico computadorizado, pois o CNC é a evolução do comando numérico. O CNC consiste em aplicar os conceitos do comando numérico, só que agora utilizando o computador. A maior diferença entre o CN e o CNC é que o primeiro, o CN, as máquinas não são providas de memória. Então, elas liam as informações do comando e executavam suas tarefas, sem ser possível você modificar a tarefa durante a execução. Já as máquinas CNC, elas possuem memória e aí você pode estar modificando essa tarefa durante a execução. Você pode modificar a ordem durante a execução da tarefa, certo? Então, por meio do comando numérico é possível representar a posição de uma ferramenta no espaço. Aí eu trouxe o exemplo de uma máquina. Esse bloco aí verde seria um bloco, né, de metal, possivelmente de metal. E aí você tem uma ferramenta que está sobre esse bloco verde e dentro desse bloco verde você vai ter a futura ferramenta, a futura peça a ser produzida. Então, por meio dessa tecnologia do comando numérico, você vai estar posicionando essa ferramenta em uma ferramenta de corte na usinagem para estar fazendo a peça que você deseja, que está aí dentro do bloco metálico. Aí eu trouxe exemplos antigos, né, de como era utilizado o comando numérico. Você tinha cartões, ou então você poderia, aqui o cartão, né, o cartão que ele já vinha furado, aí a máquina iria executar a sequência lógica de acordo com os furos do cartão, ou então aqui uma fresadora por comando numérico, que você inseria uma fita aqui nessa máquina, ela ia ler o comando que estava na fita, e aí por meio do posicionamento, né, seguindo a lógica de comando numérico, a fresadora iria realizar aqui a furação, os cortes necessários na peça metálica para estar realizando assim o seu serviço. Então, o primeiro robô industrial foi criado por Joseph Engelberg e George C. DeVoe. Eles desenvolveram um protótipo comercial chamado Unimate. A primeira instalação industrial que utilizou o Unimate foi uma linha de produção da Ford Motor Company, né? Aqui conhecida como Ford, aquela montadora automobilística, a Ford. O Unimate realizava o descarregamento robotizado de uma máquina de fundição sob pressão. Aqui eu trouxe uma foto do Unimate em operação. Você está vendo aquele com a peça que foi fundida, né? Ele com a sua garra aqui, ele em linha. E aqui embaixo, no slide que eu vou estar enviando para vocês junto com essa aula, vocês vão estar podendo clicar aí nesse link e vendo um vídeo do Unimate em operação, certo? Estrutura de um robô industrial. Então o robô ele vai ter algumas partes, né? Aqui nós podemos ver a ferramenta que vai estar na ponta desse robô. Que tipo de ferramenta vai ser essa? Vai ser uma garra? Vai ser uma ferramenta de corte? Vai ser uma ventosa? Né? Qual é o tipo de ferramenta que ela vai estar? Nós temos o braço manipulador desse robô. A gente vai ver os graus de liberdade, como é que ele vai funcionar. Aí tem a parte de controle do robô, aqui o controlador. E você também tem a fonte de alimentação, porque para o robô funcionar, ele precisa estar energizado. Então, controlador do robô é o sistema eletrônico que faz todo o processamento de dados.
gera os comandos e alimenta os elementos do robô industrial, né? Aqui eu trouxe um exemplo de controlador do robô. Ele geralmente vai ficar de um lado externo ao robô, né? Ele é conectado por cabos, mas também pode ser conectado por uma conexão wireless, sem fio. Ele fica a uma distância segura da área de trabalho, porque se houver algum problema com o robô e precisar ser feita alguma operação ali de última hora, de emergência, a gente está vendo aqui, ó, botão de emergência, né? Se precisar fazer algo de emergência, ou então fazer uma operação sem ir direto na linha de montagem, você pode estar fazendo essa operação, certo? Então ele é responsável pelo quê? Pelo processamento de dados e comandos dos robôs, certo? E dentro dessa parte do controlador, a gente vai ter uma subdivisão, que dentro dele vai estar o quê? A unidade lógica de comando, a interface de programação, interfaces lógicas, o sistema de potência e a fonte de alimentação. A unidade lógica de comando dos robôs, elas utilizam um microcomputador para estar realizando o comando. Esta unidade vai estar rodando o programa e ela vai controlar os eixos, as interfaces de comunicação. Então, cada robô vai ter um tipo de programa que vai estar sendo utilizado nele, que vai estar variando de marca para marca. Você tem um robô, você tem um programa. É tipo computador aqui. Você vai comprar um computador da Dell, você vai comprar um computador da Lenovo, você vai comprar um computador de uma marca qualquer. E aí ele vai vir com um sistema operacional, né? Ele vai vir com o quê? Ele vai vir, sei lá, com Windows, vai vir com um Ubuntu, Android, né? Então ele vai vir aí com um sistema operacional diferente. E aí a gente tem aqui, ó, essa parte do sistema operacional é a interface de programação. Por meio dela, né, que há a interação entre o processador, o operador e o robô. A interface homem-máquina, que permite acompanhar o trabalho, realizando a programação e o diagnóstico de problemas. Então, para a gente diferenciar aí, a unidade lógica de comando vai ser a parte responsável por realizar essa lógica, mas no sentido de ser a parte física ali, né? O computador, a parte física do computador. Essa interface de programação vai ser o programa que vai estar sendo utilizado, o programa que vai estar sendo utilizado para fazer esse controle. Como eu dei um exemplo aqui, você compra um computador de uma marca aí, Dell, Lenovo ou outra marca, e aí você vai estar usando um programa, seja o Windows, seja o Ubuntu aí, né, vai estar rodando aí no seu programa a interface. E aí tem as interfaces lógicas, que são as portas de entrada e saída digital que permitem a integração com os outros elementos do sistema, como controlar a abertura e fechamento dos atuadores. Então vai ter lá o robô, e aí o robô tem as partes dele, né? Ele vai ter as suas ventosas, as suas garras, para estar realizando o seu serviço. E aí essa parte vai ter uma entrada e uma saída, né? Para estar enviando o sinal para dizer abra a garra, fecha a garra, mude de posição, não mude. Então é necessário que tenham essas portas, essas entradas e saídas lógicas para estar dando comando. É tipo uma porta USB. A gente tem as portas USBs no computador e aí a gente pode estar conectando um mouse, pode estar conectando um teclado para estar utilizando, certo? Então, sistema de potência são circuitos eletrônicos responsáveis pela alimentação dos servos motores elétricos. Os robôs eles vão estar utilizando servomotores elétricos e aí eles precisam ser alimentados, e quem é responsável por isso são esses sistemas eletrônicos. E a fonte de alimentação é que vai gerar energia para todo mundo, né? Todo mundo aí que vai estar precisando de energia vai estar recebendo da fonte de alimentação, que vai gerar a tensão necessária para alimentar todos os elementos do robô, certo? O braço mecânico é o tipo de robô industrial mais conhecido, o braço mecânico. Ele tem esse nome por se assemelhar à forma de um braço humano.
é formado por corpos rígidos, que são interligados por juntas, que permitem um movimento relativo entre si. Então aqui a gente tem um exemplo de um robô, né, que é um braço mecânico, onde a gente pode estar vendo esses corpos rígidos aqui, ó, certo? Os corpos rígidos e as juntas que vão estar permitindo os movimentos dele, seja de rotação, né, ou de uma junta prismática que vai estar permitindo o movimento linear. Então esses robôs, os braços mecânicos, vão ter dois tipos de juntas. Ou de revolução, que aí você vai estar podendo fazer movimentos rotativos, angulares, ou essas prismáticas, onde vão estar sendo realizados movimentos lineares, certo? Aqui no slide que eu mandei, eu coloquei também esse vídeo, vocês podem estar acessando através do slide de vocês esse vídeo, que vai estar demonstrando como esse robô se movimenta, né? O robô, o braço mecânico, numa linha de produção, ok? Classificação dos robôs. Um robô industrial pode ser classificado de diversas formas. Duas das possíveis classificações do robô são quanto aos graus de liberdade desse robô, como também a geometria da cadeia cinemática, a anatomia desse robô. Os graus de liberdade é o que? É o número total de juntas do robô. Né? O robô a gente viu aqui, que ele tem essas juntas que vão permitir os movimentos. Então o grau de liberdade é definido pela quantidade de juntas que vai determinar a capacidade de movimentação desse robô. Ele, por meio dessas juntas, é que ele vai estar posicionando o objeto no espaço, realizando o seu trabalho. E essa cadeia cinemática é definida pela anatomia do robô por quais os tipos de juntas que são utilizados nos seus três primeiros elos. Então a gente tem aqui os elos do robô que vai fazer a ligação entre as partes rígidas e as juntas, né, que vão permitir o movimento do robô. Então os tipos de juntas que são utilizados vão determinar a anatomia desse robô, certo? Especificações dos robôs. Ao se utilizar um robô, são necessárias definir algumas de suas características. Por quê? Eu tenho que estar definindo a capacidade de carga, o espaço de trabalho, a precisão e a velocidade desse robô. Capacidade de carga. Existem robôs muito grandes e existem robôs que são bem pequenos. Então, qual é a carga que eu vou estar trabalhando? Esse robô vai estar necessitando, está transportando, está levando alguma carga, né? Então, aqui um exemplo de um robô robusto, um robô grande, que tem uma capacidade de carga de até 1.200 kg. Olha o tamanho desse robô em comparação com o tamanho de um ser humano. É um robô grande. Já o espaço de trabalho desse robô é o espaço que ele vai precisar, o espaço que ele vai necessitar durante a sua operação, os movimentos que ele vai fazer. Ó, veja aqui o movimento de rotação que esse robô faz, ó, de 170 graus, né? Aqui, ó, para um lado e 170 para cá e 170 para cá, tomando como base essa linha, ó, o movimento que ele faz. Então todo esse espaço aqui tem que estar desocupado para que não haja um choque com o robô. E esse mesmo robô, a altura que ele alcança, né? A altura, ó, ele pode chegar a essa altura aqui, como também, ó, abaixo da base dele, ó, o que ele pode fazer. Então, toda essa altura, ou então esse ângulo aqui, essa área aqui, na hora que ele for rotacionar, tem que estar livre. É o espaço de trabalho, é o espaço necessário para que o robô execute sua tarefa sem que ele perturbe alguém ou ele se choque contra alguma coisa, certo? Já a questão da precisão é quanto esse robô vai conseguir, como é que ele vai conseguir estar repetindo a sua atividade. Então ele fez uma atividade agora, ele vai fazer novamente, né? O robô ele é utilizado para estar substituindo os seres humanos em atividades perigosas, atividades monótonas, atividades repetitivas. Então, qual a precisão que esse robô vai estar fazendo sempre a mesma coisa? Vamos dizer que esse robô pega uma caixa de um lugar e coloca em outro lugar, né? Ele vai estar sempre pegando no ponto A e colocando no ponto B. Qual a precisão? Ele vai estar sempre acertando, pegando do ponto A e do ponto B, né? Ele vai estar dando erro ao longo
desse transporte, dessa caixa. E o outro ponto é a velocidade. Quanto tempo o robô vai levar para estar executando a tarefa? Então, é a velocidade de operação de execução da tarefa do robô. Programação dos robôs. O programa de um robô consta de uma sequência de pontos no espaço por onde o robô deve se mover para realizar sua tarefa. Está lembrado do que a gente falou, da questão do comando numérico, né? Então, o robô, né, ele vai receber sua programação, e aí essa programação vai dizer o que ele tem que fazer. O que ele tem que fazer. A programação foi feita, então vai executar lá o programa, e esse programa vai dizer, olha, robô, você vai fazer isso daqui. É uma sequência lógica de passos, onde o robô vai seguir para estar executando sua tarefa. Então essa programação pode ser feita basicamente de três formas. A programação pode ser feita de forma online, forma offline ou de forma híbrida. A forma online é feita diretamente no robô. Então, tem o robô lá, a programação é feita diretamente no robô. É algo mais simples. A programação offline, o programa é gerado fora do controlador, fora do robô. Normalmente em um PC. Então você vai lá pegar aqui seu computadorzinho, sua unidade de processamento de dados, vai estar lá colocando a programação, e aí vai estar botando para rodar essa programação, e o robô vai estar executando a programação em questão. Já é algo mais complexo. E tem a programação híbrida, online ou offline, que é uma combinação das duas, né? Pode estar online ou offline. Você pode fazer tanto no robô como externo. É bom ter essa liberdade de escolha, depender do que for melhor a situação, que for mais conveniente, né? Então, atividade. Chegamos à nossa atividade. Então, a nossa atividade vai ser quanto à geometria cinemática do robô, aquilo que a gente falou em aula. A anatomia do robô, né? Como é que vai estar, como é que é constituído esses três primeiros elos do robô. Esses três primeiros elos do robô vão estar definindo sua geometria cinemática, sua anatomia. Então, eu quero que vocês definam e que vocês deem exemplos de utilização de três tipos de robô, que são os robôs articulados, robôs cartesianos, robôs paralelos e robôs escaras. Então vocês vão pegar lá e vão estar definindo. Robô articulado, é isso, isso, é isso. Um exemplo, esse aqui, pode até estar colocando uma fotinha, né, para exemplificar como é essa movimentação. Robô cartesiano, é isso, isso, isso. E aí botar um exemplo, certo? Então é isso, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Espero a atividade de vocês. Até a próxima.